aula anterior a gente viu 3 e hoje a gente vai dar continuidade de mais 3 descritores. Meu nome é Rutilene, professora de matemática. O primeiro descritor que vamos ver hoje é o descritor número 4. O que é que ele fala? Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, paralelos, concorrentes e perpendiculares. O que são quadriláteros? São o quê? O nome já fala, figuras que têm 4 lados. Eles são o quê? Figuras geométricas planas que são poligonais. O que é poligonais? São figuras fechadas, que têm retas, são todas retas fechadas, né? Então é uma figura fechada. E tem 4 lados, são figuras que têm 4 lados. Vou dar alguns exemplos de quadriláteros. Que tem o retângulo. Quais são, assim, algumas características do retângulo? Que eu tenho um retângulo, né? Como lá no descritor falou, eu vou falar um pouquinho sobre as retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Que eu tenho um retângulo. São o quê? São quadriláteros cujos ângulos medem 90 graus e seus lados opostos são paralelos. Agora vamos ver o que é uma reta paralela. Reta paralela são essas duas retas aqui. Elas não intersectam, essas duas retas não intersectam. E elas são o quê? Elas são as duas retas no mesmo plano. Aonde que o retângulo vai ter o seu ângulo de 90 graus? É aonde tiver a reta o quê? Concorrente. Aqui eu tenho a reta paralela, duas retas paralelas, que é como se fosse A, B, C e D. Então, de A a B eu tenho uma reta e de C a D eu tenho outra reta. Então, essas duas retas são paralelas. Retas concorrentes são o quê? Duas retas, elas vão ter um ponto em comum. Se eu tiver aqui A a C, vai ter uma reta e de C a D outra reta. Então, esse cruzamento aqui eu chamo de reta concorrente. A reta perpendicular, ela também é uma reta concorrente. Então, aqui também eu vou ter uma reta concorrente. E perpendicular. Qual vai ser a diferença da concorrente para a perpendicular? A perpendicular, ela vai ter o quê? Um ângulo de 90 graus. E já a concorrente, ela não precisa necessariamente ter o ângulo de 90 graus. Então, o ângulozinho que eu formar bem aqui no cruzamento dessas duas retas, vão ser o ângulo de 90 graus. Então, agora vamos ver aqui o segundo quadrilátero, que é o quadrado. São quadriláteros que possuem 4 lados iguais e possuem ângulos retos também. Então, aqui eu tenho 4 medidas, todas do mesmo tamanho. Então, quando eu falar o quadrilátero quadrado, ele vai ter que ter todas as medidas iguais e os seus ângulos são retos, que são aqui. Ele tem a característica de ter o quê? Duas retas paralelas e ele também tem o quê? Retas concorrentes e retas perpendiculares. Agora eu tenho o trapézio, o paralelogramo e o losango. O trapézio são quadriláteros que possuem apenas 2 pares de lados paralelos. Quais seriam esses 2 lados paralelos? Seria esse aqui em cima com esse aqui embaixo. Esses 2 aqui do lado não são paralelos. Então, quando eu tiver uma figura que tiver 2 lados paralelos, um par de lados paralelos, ele é o que? Um trapézio. O paralelogramo são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Então, eu vou ter esse segmento de reta com esse aqui de baixo, paralelo, e o das laterais também paralelo. Então, quando eu tiver 2 pares de lados paralelos, eu vou ter um paralelogramo quando for quadrilátero. E o último, o losango. São o quê? São quadriláteros que possuem 4 lados iguais, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, aqui eu tenho essas 4 medidas que são iguais. Aonde que eu vou ter o ângulo agudo? O que é o ângulo agudo? É um ângulo menor de 90 graus, que vai ser esse ângulo que formar aqui. Eu no encontro dessas duas retas, vou formar esse ângulo, que ele é o que? Agudo. E os ângulos obtusos são esses aqui. Por quê? Eles são maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Aqui eu tenho outros modelos de quadriláteros.
Por que eu trouxe esses outros modelos? Porque eles não têm assim um padrão de seguir retas, paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Então, qual a característica que eu tenho aqui, quando eu tiver uma figura, um quadrilátero, são que não possui lados paralelos. Então, toda figura que tiver 4 lados, ela é o quê? Um quadrilátero. Então, ele pode ter lados paralelos ou não. Agora vamos aqui para dois exemplos que vamos fazer sobre esse descritor número 4. Da prova Brasil. Abaixo estão representados 4 polígonos. Tem um retângulo, um triângulo, um trapézio e um hexágono. O que é o hexágono? É uma figura geométrica que tem quantos lados? 6 lados. Qual dos polígonos mostrados possui exatamente 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos? É a letra A, um retângulo, que seria esse aqui? É a letra B, um triângulo? É a letra C, um trapézio? Ou é a letra D, um hexágono? O retângulo, ele é o quê? Ele tem o quê? Duas retas paralelas. E aqui ele tem o quê? Uma reta perpendicular ou concorrente, porque forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele não tem 2 lados não paralelos. Então, o retângulo nós já descartamos. O triângulo é um quadrilátero? Não é, porque ele tem só 3 lados. Então, já descarta o triângulo porque ele não tem 4 lados. Então, ele já não tem uma característica essencial dos quadriláteros, que é possuir 4 lados. Vamos para a letra C, o trapézio. O trapézio eu tenho essa medida aqui em cima e essa aqui embaixo. Então, essas duas retas aqui. Elas são paralelas? São. E essas duas retas aqui do lado, elas são paralelas ou não paralelas? Elas são o quê? Não paralelas. Então, a resposta correta para esse exercício é a letra C, trapézio. Vamos ver aqui a figura do hexágono. Por que ela não é o polígono que a gente está vendo? Porque ele não é um quadrilátero. Porque ele tem 6 lados. Ele é um hexágono, ele tem 6 lados. Então, ele não é um quadrilátero. Agora, um outro exemplo. Sheila usou linhas retas fechadas para fazer este desenho aqui. Estamos vendo. Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Letra A, 2. Letra C, letra B, 3. Letra C, 4. Ou a letra D, 5. Qual que é? A gente tem as figuras aqui. Ela fez quantas figuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 figuras aqui. E está perguntando quais são as figuras que tem 4 lados. Então, eu quero saber qual dessas figuras aqui são quadriláteros. Eu sei que o triângulo ele não é um quadrilátero porque ele tem 3 lados. Então, eu já descarto essa figura, essa e essa. Então, sobrou quantas? 2 o quê? Que figura é essa aqui? 2 retângulos. Então, ele tem 4 lados. Então, a alternativa correta será a letra A, 2 retângulos. Então, nessa questão, eu vou ter as 2 figuras que têm 4 lados. Agora, nós vamos para o descritor número 5. Reconhecer a conservação, modificação de medida dos lados do perímetro da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando a malha quadricular. Então, nesse descritor, a gente vai estudar como reduzir, como ampliar figuras numa malha quadriculada. E também a gente vai ver sobre a área e o perímetro. Como a gente fazer um cálculo de uma área de um perímetro de uma figura que estiver na malha quadriculada. Então, aqui eu tenho... Vamos só dar uma revisãozinha aqui. Quando a gente fala ampliar, é o que? Aumentar, ser maior. Então, essa figura, quando eu falar aumentar, ampliar, eu vou aumentar o tamanho dela. Quando eu falo reduzir, eu quero o que? Diminuir. Então, a figura vai se tornar o que? Menor do tamanho que ela está. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou ter que manter sempre a proporção da figura inicial. Então, eu vou ter que seguir a proporção da figura inicial se eu quiser aumentar ou diminuir na malha quadriculada.
Como que eu faço isso? Para mim aumentar uma figura na malha quadriculada, eu vou ter que multiplicar pela quantidade de vezes que eu quero aumentar essa figura. E se eu quiser reduzir, eu vou dividir. Então, se eu quero ampliar, eu vou multiplicar. Se eu quero reduzir, eu vou dividir. Então, aqui eu tenho um exemplo. A figura abaixo foi dada para os alunos e algumas crianças resolveram ampliar. Então, se eu vou ampliar, eu vou aumentar essa figura aqui. Quem ampliou corretamente a figura? Então, nós vamos ver qual dos alunos. A letra A, Ana. B, Bernardo. C, Célia. D, Diana. Então, eu vou verificar aqui pelas imagens que eles fizeram do exercício, qual dos alunos acertou a ampliação dessa figura. Então, se eu vou ampliar, eu vou multiplicar. Então, aqui eu posso ver que esse triângulo, ele está aqui, ó. Essa reta dele está em 2 quadrinhos. E essa outra retinha aqui pegou também 2 quadrinhos. Então, se eu quero ampliar, eu vou ter que manter a mesma proporção da figura inicial. Vamos ver a Ana. Será que a Ana ampliou corretamente essa figura? Não, por quê? Ela não ampliou a parte da reta aqui de baixo do triângulo corretamente. Ela manteve a reta que estava na figura anterior. Ela ampliou apenas as 2 retas laterais aqui. Então, a Ana está incorreta. Então, a Ana não fez a ampliação corretamente. Agora, vamos ver a Célia. A Célia fez a ampliação corretamente? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4. Então, se ela ampliou aqui para 6, aqui também ela teria que ter ampliado para 6, a mesma medida. Porque aqui o triângulo, aqui, ele tem todas as medidas iguais. Então, a Célia não ampliou corretamente as 2 medidas das retas laterais. Então, ela ampliou só a reta aqui de baixo. Então, ela também não ampliou corretamente essa figura. E o Bernardo? O Bernardo ampliou, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bernardo ampliou corretamente a parte aqui de baixo. Mas aqui ele ampliou do tamanho que está a figura, que foi 2 vezes, e aqui ele ampliou 2 vezes. Então, ele não ampliou igual, porque ele ampliou a mais. Então, o Bernardo também não fez a ampliação corretamente. Vamos agora para a Diana, que tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quem ampliou corretamente essa figura foi quem? A Diana. Então, Diana fez a ampliação desse triângulo na malha quadriculada corretamente. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D, Diana. Então, quando eu quero aumentar, eu vou ter que manter a mesma proporção do desenho original, do que está sendo ampliado. Se eu quisesse diminuir, vamos supor, esse aqui seria a imagem que eu fosse reduzir. Eu iria reduzir ele para esse tamanho, eu iria dividir, ó, 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2, se eu queria diminuir 2 vezes, reduzir em 2 vezes, eu iria dividir, né? Então, vai ser 4 dividido por 2, então eu iria marcar 2 quadradinhos. Agora, como ela aumentou proporcionalmente, então ela pegou 2 e multiplicou por 2. 2 vezes 2, 4. Aqui na base do triângulo. E na altura aqui do triângulo, ela também manteve o quê? Ela aumentou em 2 vezes. Então, vai ser aqui, né, 2. 2 vezes 2, 4. E aqui, então, tem 4 quadradinhos. Agora, a gente vai ver aqui sobre perímetro. O descritor número 5 também fala sobre perímetro e área em malha quadriculada. O que é um perímetro? Perímetro é o quê? É o contorno dessa linha aqui, ó, dessa figura. Então,
esse aqui é o perímetro, esse contorno dessa figura é o perímetro. O perímetro eu posso o quê? Ele é somado. E a área? O que é uma área de uma figura numa malha quadriculada? A área é o quê? São a parte que está dentro do contorno do perímetro. Então, a área é essa parte aqui de dentro. E o perímetro é a área de fora. O exercício aqui fala, projeto conseguir, descer. Para cercar o canteiro de alface, o senhor Haroldo mediu o comprimento, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Então, cada quadradinho desse aqui vai ter 1 metro. Então, a minha unidade aqui é 1 metro. Ele quer saber qual é o perímetro do canteiro. Então, o perímetro é o quê? Eu vou somar cada quadradinho desse aqui, vou contar. Então, vamos calcular aqui o perímetro. Eu tenho a opção letra A, 6 metros, letra B, 3 metros, letra C, 9 metros e letra D, 18 metros. Então, o perímetro é a parte desse contorno, essa linhazinha aqui é o perímetro dessa figura. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a resposta correta para essa questão é 18 metros, porque cada pedacinho desse quadrado mede 1 metro. E a gente contou 18 pedacinhos. Então, a resposta correta para o perímetro desse canteiro é 18 metros. Se eu quisesse saber a área, qual foi a área que o seu Haroldo plantou esses alfaces, esses pés de alface? Como que eu calculo, como que eu vou calcular a minha área de uma figura? Eu vou contar, porque a área é o quê? É a figura que está dentro do contorno, essa parte que está dentro do contorno. Então, se eu quero calcular a área, eu vou contar cada quadradinho. Vamos contar para a gente ver quanto seria a área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a minha área seria o quê? 16 metros quadrados. Quando a gente fala em área, a unidade de medida, a gente sempre coloca ela ao quadrado. Por quê? Eu vou ter comprimento e altura de cada quadradinho desse. Então, eu tenho 2 dimensões. Então, é metros quadrados. Então, calcular a área na malha quadriculada é eu contar cada quadradinho. Se eu for calcular o perímetro da minha área na malha quadriculada, é eu contar o contorno. Então, é eu contar cada risquinho da figura na malha quadriculada. Agora a gente vai para o último descritor da aula de hoje, que é estimar a medida de grandeza utilizando unidades de medidas convencionais e não convencionais. Por que fala estimar? Eu vou fazer um cálculo aproximado. Esse cálculo pode ser exato ou não. A gente vai dar uma estimativa de um valor para a resposta correta da minha situação problema. Quando fala em medidas de grandeza, é alguma coisa que pode ser medido. Aí, medidas convencionais e não convencionais. O que seriam as medidas não convencionais? São aquelas medidas que não são padronizadas. As convencionais são quais? Quando eu falo a medida de comprimento, quais são as medidas de comprimento? Eu tenho metro, centímetro, milímetro. Então, essas são a medida de comprimento, essas são medidas convencionais. Tenho também a medida da massa, que eu calculo o quê? Quilo, quilograma, miligrama. Então, são medidas convencionais que a gente vê sempre no nosso dia a dia.
E as medidas convencionais, porque falam não convencionais, são medidas que a gente estima. Eu posso usar, como por exemplo, essa caneta. Posso usar essa caneta para estimar uma medida, vamos supor, essa televisão. Vou colocar ela aqui e vou contar quantas vezes essa caneta vai dar essa medida dessa televisão. Então ela é o que? Uma medida não convencional, porque ela não é padrão. Vamos ver também, eu tenho a régua. A régua também ela serve de quê? De medida. Nós podemos medir, que eu tenho 30 centímetros nessa régua. Outra medida não convencional, nossos palmos, nas nossas mãos, nossos passos, a gente pode medir. Daqui até na esquina dá tantos passos. Posso medir essa televisão usando meus palmos. Só que essas medidas são estimadas, porque cada pessoa vai ter um palmo, um tamanho de palmo. Então ela não é o que? Padrão. Já o quilômetro, ele é padrão. A gente sabe quanto que vale um quilômetro, quantos quilômetros vale um metro, quantos metros tem o centímetro, quantos centímetros tem metro. Então, essas medidas são o quê? Padronizadas, tá? São convencionais. Então, as medidas não convencionais são aquelas que a gente faz uma estimativa. Então, eu posso medir usando palmo, eu posso medir pegar um cabo de um rodo para medir determinada coisa que se a gente não tiver uma medida padrão, como por exemplo um metro, uma fita métrica que usa para medir tecido. Então, assim, as medidas não convencionais são essas que a gente é capaz de estimar e fazer um cálculo. Então, aqui a gente tem, observe as figuras que tem. Essa aqui é quem? Gabriela. Ela mede 142 centímetros. E aqui eu tenho o Júnior. Eu quero saber quanto que o Júnior mede. Qual é a altura do Júnior? Então aqui eu vou calcular a altura. Aqui eu tenho o quê? Uma medida padrão, que é centímetros. Como que eu vou fazer para me descobrir? Gabriela é mais alta que Júnior. Isso a gente já pôde verificar, né? Ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente Júnior deve ter? Então, meu exercício já me diz aproximadamente. Eu não vou dar um resultado exato, eu vou comparar, eu vou fazer uma comparação aqui entre Gabriela e Júnior. Centímetros Júnior deve ter. A letra A fala 50 centímetros. A letra B, 81 centímetros, e a letra C, 136 centímetros, e a letra D, 144 centímetros. Então, a gente vai fazer aqui uma estimativa, a gente vai analisar aqui qual dessas alternativas dá a quantidade de centímetros da altura de Júnior. O exercício já falou que Gabriela é mais alta que Júnior, então eu já descarto o quê? A letra D. Porque se Júnior tivesse 144 centímetros, ele seria o quê? Maior que Gabriela. Então, ela é maior que Júnior. Então, eu já descarto o quê? A letra D. Só por essa questão já do problema. A letra A, 50 centímetros. O Júnior, com certeza, tem mais de 50 centímetros. Porque 50 centímetros, se eu dividisse aqui pela metade, esse aqui ia dar quanto? 71 centímetros, né? Se fosse a metade dela aqui. Então, ele já passou. 71 já é a mais de 50. 81 centímetros, passou um pouco da metade. Então, ele passou bem além da metade, né? Que seria, se eu pegar aqui 142 e dividir por 2, que é a metade, daria 71, né? Então, a letra A e a letra B eu também já descartei por dedução. Quem sobrou? A letra C, 136 centímetros. Então, Júnior ele vai ter aproximadamente, porque aproximadamente a gente não sabe exato, 136 centímetros. Então, a resposta correta dessa questão é 136 centímetros. A gente pode fazer estimativas. Quando a gente tem no nosso dia a dia, a gente tem deduções, a gente já sabe.
a gente for no supermercado comprar um pacote de feijão, a gente sabe que ele tem 1 quilo. Uma garrafa de refrigerante de 2 litros, a gente sabe que tem 2 litros. Então, através dessas medidas que a gente já sabe, a gente consegue resolver algumas situações, problemas, através de estimativa, de calcular um valor aproximado. Agora, eu tenho aqui um outro exemplo. Cada medir o comprimento da mesa da cozinha de sua casa para comprar uma toalha. Como ela não tinha um instrumento de medida adequado, ela usou a medida aproximada de comprimento, o palmo de sua mão. Observe abaixo o procedimento que ela usou para medir a mesa. Aqui tem a mesa e ela usou o que? Os palmos. Então, qual é a medida aproximada do comprimento dessa mesa que Carlos mediu? Letra A, 44 centímetros. Letra B, 88 centímetros. Letra C, 110 centímetros. Ou a letra D, 132 centímetros. Aqui, no exercício, ela tem os palminhos dela. Ela fez os palmos dela aqui, ó. Então, quer saber o que? O comprimento da mesa. Então, ela colocou quantas mãozinhas dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela usou 6 medidas da mão dela para calcular a medida aproximada do comprimento da mesa. Só que o exercício me forneceu qual é o valor que o palmo dela vale. Então, cada mãozinha dela vai valer 22 centímetros. Então, eu sei que cada mãozinha dela aqui, ó, tem 22 centímetros. Eu tenho 2 maneiras para mim resolver esse problema. Eu posso somar, né? 22 mais 22 mais 22 mais 22 mais 22 e posso multiplicar 22 vezes a quantidade de mãozinha. Fica mais fácil eu somar ou multiplicar? Multiplicar fica um pouquinho mais fácil, se a gente souber a multiplicação. Então, 22 vezes 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar 22 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 2, 12. 1, 13. Então, é 132. Se eu for somar 22 mais 22, 44. Né? 44 mais 22, 66. 66 mais 22 vai dar 88. 88 mais 22 vai dar 110. 110 mais 22, 132. Então, a resposta correta é 132. Eu posso somar ou multiplicar para resolver essa questão. Se você achar mais fácil fazer o cálculo somando, eu vou somar cada mãozinha dela, que mede 22 centímetros, ou eu vou multiplicar 22 vezes 6, porque tem 6 mãozinhas que ela utilizou para resolver esse problema. Na próxima aula, a gente vai entrar mais aprofundado sobre unidade de medida de grandeza. Essa aula a gente só vai ver a estimativa, como que eu faço para calcular, usando coisas que eu já sei, valor aproximado, então eu vou estimar. Então, na próxima aula, a gente vai focar mais nas unidades de medidas. Vou deixar meu e-mail para vocês, qualquer dúvida quanto às atividades relacionadas a esses 3 descritores. Tem o link das atividades complementares no vídeo. Tem também a atividade para você estar realizando. Vai ter vídeos para você estar complementando os estudos de vocês relacionados a esses 3 descritores. E na próxima aula a gente vai ver mais 3 descritores. Eu agradeço a participação de vocês. Curtam aí o vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe, tá bom? E muito obrigado e até a próxima.